Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: no país campeão do agro e do futebol, craques se unem contra o uso de gramados sintéticos nos estádios e pedem a volta da boa e velha grama natural. E tecnologia não falta para isso no Brasil. Vamos conhecer a experiência da Unesp, que há mais de 20 anos pesquisa no interior de São Paulo como melhorar e manter a qualidade dos nossos gramados. Com orientação do Sebrae, surge no Brasil uma nova evolução do agroturismo. Os distritos turísticos, que reúnem em um só lugar as atrações do lazer no campo. Com bons resultados, produção de maçãs entra em áreas dominadas pelo café no sul de Minas. Sequência de altas do café estimula a produção e Espírito Santo bate recorde na exportação de conilon. Preço do ovo também é dor de cabeça para o consumidor. Durante a quaresma, cai o consumo de carne e aumenta a pressão sobre o preço dos ovos. O Agrocultura está começando. Vamos falar da mais nova polêmica do futebol. Jogadores como Neymar, Gabigol, Thiago Silva, Lucas Moura e outros famosos se uniram em campanha contra os gramados sintéticos no Brasil. No país campeão do agro e do futebol, vários estádios trocaram gramado natural pelo sintético. Na lista estão o Allianz Parque do Palmeiras, a Liga Arena do Atlético Paranaense, o Newton Santos do Botafogo, a Arena MRV do Atlético Mineiro, além do Estádio Municipal do Pacaembu, em São Paulo. Com o título Futebol é Natural, não sintético e a hashtag Não ao Gramado Sintético, Neymar afirmou nas redes sociais: com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria ser nenhuma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom. Simples assim. Depois de dizer que trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste, Neymar encerra o post com a frase: futebol profissional não se joga em gramado sintético. Lucas Moura, craque do São Paulo, resumiu a posição do grupo. Se você perguntar para a maioria dos jogadores, eu nunca vi um jogador falar que é a favor, né, do gramado sintético. Então, assim, a briga é para que se tenha gramado natural bom. E que a gente não... vi muita gente falando: poxa, mas é melhor jogar no sintético do que no gramado ruim. Então, mas a ponta é essa: a gente não pode tapar o sol com a peneira, gente. A gente não pode falar: poxa, gramado ruim, então vamos fazer sintético e pronto. Não, tem que brigar para ter um gramado natural de qualidade. Esse é o ponto. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Gramado ruim se resolve com gramado de qualidade, para que o futebol brasileiro seja bem jogado. Então, esse é meu ponto. E é nítido que o jogo é outro, a dinâmica é outra. E eu jogo num gramado sintético, eu tento evitar o máximo que eu puder, mas é óbvio que é clássico e às vezes um jogo decisivo, né? Eu tenho que entrar em campo, eu tenho um contrato e vou brigar pelo meu clube. Se eu puder evitar, se eu puder conversar com a comissão, se eu puder evitar, eu prefiro não jogar. E para ter gramado natural de qualidade, como disseram aí Neymar e Lucas Moura, tecnologia é o que não falta no Brasil. Hoje vamos rever uma reportagem que mostra a ajuda do agro para a bola correr redonda no futebol de campo brasileiro. A Unesp de Botucatu faz pesquisas para melhorar a qualidade dos nossos gramados esportivos, como mostra para a gente o repórter Júlio Penariol. Há mais de 20 anos, pesquisadores da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu se dedicam a estudos com grama natural esportiva e ornamental. Uma área experimental que usa a mesma grama plantada em estádios como o Maracanã e o Morumbis é utilizada para os ensaios. O objetivo é obter informações essenciais para ajudar as empresas produtoras e também colaborar com quem faz o manejo dos espaços verdes, como os clubes de futebol. A partir de 2000, 2001, a gente começou a trabalhar, vimos que era uma área muito interessante, nova, que havia muita demanda por produtores, e isso foi abrindo assim, uma demanda tão grande do setor, não só dos produtores, que em 2003 nós organizamos o primeiro simpósio brasileiro sobre gramados aqui na FCA. Né, que a gente chama de SIGRA, né? Para que a bola role assim com perfeição em um gramado esportivo, há muita pesquisa e tecnologia envolvidos. E aqui no grupo da Unesp de Botucatu tem até um estudo para avaliar a efetividade do corte do gramado natural por meio de robôs. A pesquisa em andamento vai comparar o corte chamado helicoidal, feito com este equipamento tradicional e que exige um operador, com o corte feito pelo robozinho Automower, programado para aparar o gramado todos os dias.
diferente do corte helicoidal, o corte do robô não tem a coleta das aparas, né, que são as folhas da grama. Então, só que ele corta todo dia, então as aparas são bem fininhas, bem pequenas, então teoricamente ela vai se decompor rapidamente. Em relação ao outro corte, a gente tem que coletar, porque se não coletar, ela vai ficar na grama, né, onde vai acumular matéria orgânica, e aí vai diminuir a jogabilidade do campo, porque ele vai estar fofo, a bola não vai correr adequadamente. Então, tentar avaliar até que ponto a gente pode usar esse equipamento, esse robô, sem prejudicar a jogabilidade do campo. A Adriele é uma das integrantes mais antigas do Unesp Turfgrass Science, nome do grupo de pesquisa. No doutorado recém-defendido, ela analisou o uso de bioestimulantes e de adubação orgânica a partir de um composto de lodo. O objetivo era avaliar o quanto esses materiais sustentáveis influenciariam na produtividade da grama, que normalmente demora de 10 a 14 meses para estar pronta para ser removida do campo produtivo. E o resultado obtido foi importante para a cadeia produtiva. O que a gente observou? Que são ótimos produtos para ser introduzidos no sistema produtivo de grama, principalmente em épocas onde tem maior estresse, né, climática, principalmente o extrato de alga. Ele ajudou o desenvolvimento da grama em períodos com maior estresse hídrico. Outro estudo em andamento envolve iluminação complementar por LED. Segundo o professor Leandro, as arenas esportivas que usam grama natural estão tendo cada vez mais as arquibancadas cobertas para oferecer conforto aos torcedores. Mas isso provoca sombra no gramado, que necessita de água, adubação e luz para se manter. Outro problema, o excesso de jogos nos campos, o que desgasta a grama. E aí a iluminação artificial também ajuda na recuperação dela. Só que as lâmpadas utilizadas são lâmpadas, antigamente, né, aquelas de halogênio, tal, que gastam muita energia, aquecem, umas estruturas muito grandes. E a tendência agora é fazer estruturas menores usando LED. E nós temos, assim, diferentes tipos de lâmpadas. Tem lâmpadas com comprimento de onda, né, que a gente chama no vermelho e no azul, que é que a planta mais absorve. Temos lâmpadas que têm um espectro visível branco, ou seja, todos os comprimentos de onda. Então a gente está testando para tentar ver, né, qual é o melhor tipo de lâmpada. E aí a gente vai testar variações disso, né? Altura, quanto tempo vai ficar essa lâmpada ligada sobre o gramado para tentar dar uma complementação ideal, acelerar o crescimento. Pesquisas atraem financiamento que, consequentemente, permitem adquirir maquinários e equipamentos. Hoje o grupo unespiano tem materiais que avaliam vários parâmetros exigidos pela FIFA, como a velocidade que a bola atinge no gramado quando é solta neste dispositivo e a altura que ela alcança depois de quicar na grama ao ser colocada neste outro aparelho. E tem ainda este outro equipamento que simula a força que a perna de um jogador com chuteira imprime na grama. Ele avalia o quanto elas se rompem em alguns movimentos. Se algo fugir do exigido pela Federação Internacional, é preciso fazer algum manejo no campo. Uma estrutura que atraiu o Williams para esse campo de pesquisa. O gramado, né, em relação ao futebol principalmente, ele é o carro-chefe para um desempenho de alta performance, né? Então, caso não tenha um gramado de alta qualidade, é impossível ter um desempenho bom e também o risco de integridade da saúde dos atletas, né? Aqui nós temos um grupo que é bem aprimorado, né? Temos bastante equipamentos à nossa disposição e também professores muito bem avaliados, né? Professores de quilate nessa área dos gramados. Uma área que tem crescido muito e que, como se vê, demanda o trabalho de engenheiros agrônomos preparados para continuar se expandindo. O pessoal que vê o gramado lá do futebol, do campo de golfe, às vezes esquece que é uma área verde, né? E que tem que ter um agrônomo por trás daquilo, né? Às vezes olha lá e pensa que está lá pronto, né? E tem que ter um agrônomo responsável. E a FCA, ela foi muito pioneira nesse sentido. Quando a gente começou os estudos, a gente foi incentivando e trazendo os alunos para isso.
E hoje a gente tem, por exemplo, uma disciplina de pós-graduação, né, que não existe no Brasil, só aqui, que é gramados esportivos e ornamentais. Veja quanto custa um jogador hoje, né? Jogadores internacionais, quanto custa uma fratura. Então, cada vez mais essa preocupação com qualidade do gramado vai ser mais intensa. Tá? Então, acho que é isso. Nós, como única, talvez, instituição no Brasil de pesquisa com grama nesse nível, nós temos que estar junto com as empresas para o quê? Para subsidiar essas informações, né? Acho que esse é o nosso papel como Unesp, como universidade. Veja a seguir no Agrocultura. Cultivo de maçãs chega ao sul de Minas em áreas dominadas pelo café. Período da quaresma ajuda a pressionar o preço do ovo. Sequência de altas do café estimula a produção e Espírito Santo bate recorde na exportação de conilon. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Cultivo de maçã chega ao sul de Minas, em área dominada pelo café. Conhecida por ser cultivada em locais mais frios, a maçã é uma fruta típica de climas temperados. Seu cultivo predomina em regiões com verões frescos e invernos rigorosos, como no sul do Brasil, por exemplo. A sua produção não é considerada simples, principalmente em nossa região, que exige cuidados constantes. Primeira coisa, a gente tem que fazer o preparo do solo, nós temos que fazer uma análise do solo, né? Para ver se o pH está ideal. Depois, nós tivemos que fazer a compra das mudas. Essas mudas vieram do Rio Grande do Sul. Tem toda a parte de irrigação, tem parte também da construção do pé da maçã. A gente olha lá, ai que bonito, mas aquilo ali você tem que fincar umas estaquinhas no chão e poder arquear os galhos para poder correr seiva e ter a maçã, senão não ocorre também a produção de maçã. E nesse momento eu vou realizar um sonho, porque eu nunca comi uma maçã direto da macieira, direto do pé. E além de estar conhecendo pela primeira vez, eu vou experimentar aqui e ver se a maçã realmente é diferenciada. Vamos ver. Ah, gente, é outra coisa. Muito bom, viu? A maçã vocês estão levando para feira, para esses lugares, para merenda escolar, já tem um tempo ou ainda não levou? Não, a maçã e a banana são exclusivas para as feiras livres de Alfenas. Já está levando algum tempo para as feiras já? Sim, já a maçã já tem um mês e meio já. De acordo com o 5º levantamento da safra de grãos 2024-2025, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a colheita deve chegar a mais de 325 milhões de toneladas. O crescimento de 9,4% em relação à safra anterior se deve tanto à expansão da área plantada, que agora soma mais de 81 milhões de hectares, quanto à recuperação da produtividade média das lavouras. Entre os principais números divulgados do 5º levantamento da safra estão a soja com 166 milhões de toneladas, um crescimento de 12%, o milho com alta de pouco mais de 5%, o arroz com aumento de pouco mais de 11% e o trigo que se consolidou como cultura de inverno. Segundo a Conab, o aumento na produção beneficia também o consumo interno, com destaque para o arroz, que pode atingir quase 12 milhões de toneladas, e o feijão, estimado em pouco mais de 3 milhões de toneladas. As boas condições climáticas favoreceram as lavouras, especialmente no Centro-Oeste, Paraná e Santa Catarina, segundo consta no levantamento. No entanto, estados como Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul enfrentaram períodos de estiagem, impactando parte da produção. A produção recorde de soja deve impulsionar as exportações, que podem chegar a mais de 105 milhões de toneladas. O milho também segue valorizado no mercado interno, refletindo o aumento da demanda global. Veja agora outras notícias do campo. O período da quaresma deve manter a pressão sobre o preço do ovo. E longo período de altas do café estimula a produção e a qualidade do grão brasileiro. Espírito Santo, maior produtor da variedade Conilon, bate recorde na exportação. E para fincar raízes no mercado global, o Espírito Santo fez o dever de casa e hoje colhe os bons resultados desse empenho. É que os números do setor cafeiro capixaba, fechados em 2024, são animadores e trazem boas perspectivas para 2025.
especialmente em relação ao café Conilon. O estado registrou no último ano o maior volume de exportação de café de sua história. Saiu de 1,6 milhão de sacas exportadas para a União Europeia em 2023 para mais de 4 milhões de sacas em 2024. Foram quase 2 milhões e meio de sacas a mais, um aumento de 150%. O volume superou em 1,21% o recorde anterior alcançado há 23 anos. O Conilon foi o grande destaque e representou 84% das exportações, com mais de 7 milhões de sacas. O Arábica respondeu por 9%, menos de 800 mil sacas. E o Solúvel por 7%, 571 mil sacas. Foi seca, intensa no Vietnã e na Indonésia, que favoreceu também os nossos embarques. Além também de conflitos no Mar Vermelho, que dificultou a logística dos concorrentes e nos favoreceu. Os países da União Europeia foram responsáveis pela compra de mais de 40% do volume do complexo cafeeiro exportado pelo Espírito Santo em 2024. Considerando café cru em grãos, café solúvel e café torrado e moído, o estado exportou no total para todos os países do mundo mais de 10 milhões de sacas no último ano. O cenário pode abrir novas oportunidades para os produtores capixabas em 2025. Melhorou muito a qualidade dos nossos cafés nos últimos anos, fruto de um trabalho integrado entre o governo do estado e diversas organizações públicas e também privadas. Quando a Europa percebeu a qualidade dos nossos cafés e, sobretudo, do café Conilon, nós estamos chegando nesse mercado para ficar. O preço dos ovos subiu mais de 60% em Belo Horizonte, região metropolitana, nos últimos 12 meses. A disparada do preço dos ovos já vem sendo sentida pelos consumidores há algumas semanas. E com a chegada do período da quaresma, em que historicamente há um aumento do consumo, a previsão é de que o produto fique ainda mais caro. Para fugir da alta, os consumidores precisam reduzir a quantidade de ovos nas compras. Não vale a pena hoje você comprar 30 ovos ou 20 ovos em função do preço. Porque quando a gente divide pelo preço médio, hoje um ovo custa, quando é a dúzia, em média R$ 1,11. Quando são 20 unidades, R$ 1,10. E quando são 30 unidades, R$ 1,07. O que ocorre com os ovos é desde o aumento do milho, que é uma ração de primeira necessidade para os ovos, as galinhas não param de botar, vem chegando esse período de quaresma, há aquela troca de pelagem da galinha, elas também reduzem a quantidade de ovos. Somado a isso, com o aumento das carnes, a procura pelos ovos, pela proteína do ovo principalmente, está sendo cada vez maior, além da exportação. Então o mercado está extremamente favorável para quem produz e exporta. Veja a seguir no Agrocultura. Conheça o distrito turístico onde as experiências têm sotaque italiano. Evolução do agroturismo, novidade reúne em um só lugar opções de lazer no campo. Nós voltamos já. Você já visitou um distrito turístico? Sabe o que é? Evolução do agroturismo reúne experiências de lazer no campo. O repórter Bruno Faustino te leva agora até o interior do Espírito Santo, mais precisamente em Pindobas. Por lá, os turistas vivenciam uma verdadeira experiência italiana em um dos mais novos distritos turísticos do país. Uau! Que visual! Nas montanhas capixabas, o dia nasce em poesia. Aqui nós temos belezas naturais, aqui nós temos atrativos culturais, aqui nós temos povo, comida, história, natureza, beleza. Isso tudo junto é um conjunto de ativos muito importante para o turismo. Organizar isso para que virem produtos turísticos e possam ser atraentes para um consumidor de turismo é o grande desafio do momento. No coração desse paraíso está Pindobas, o primeiro distrito turístico do Espírito Santo. Quando você olha o turismo, você enxerga vários atrativos, vários produtos, vários serviços de turismo espalhados e diversificados no território. Quando a gente fala do distrito, é a concentração de vários produtos, de vários serviços, de vários atrativos num único território organizado, com governança definida
e um coletivo definido e voltado para o desenvolvimento daquilo que está proposto no território definido como distrito turístico. Então, a oportunidade que nós teremos a partir de agora de termos o primeiro distrito, nós podemos enxergar outros territórios, outros destinos do Espírito Santo, que às vezes você consegue hoje enxergar somente um ponto ou dois de atração, de atrativo, você consegue começar a enxergar agora um conjunto de atrativos organizados, onde o turista que antes de um distrito poderia passar um dia, meia hora, uma hora naquele ponto, hoje ele pode pensar numa organização do distrito organizado, ele pode pensar em passar 3 dias, 4 dias, ou seja, o distrito vai possibilitar a organização do território e poder fixar o turista por mais tempo naquele território. Aqui o turismo rural é familiar, é vida compartilhada. Nós iniciamos lá no turismo há cerca de 22 anos, né? Nós iniciamos com o vinho de jabuticaba, que era a produção para a família. Toda a família tomava vinho de jabuticaba. E aí surgiu essa história do agroturismo em Venda Nova. E tinha algumas lojas já, né, surgindo no município, e nós começamos a colocar o vinho de jabuticaba nessas lojas. E também fazia um doce com mamão, com laranja cidra, e aproveitando tudo. Uns biscoitos com a receita da nona e ia colocando nessas lojas. Foi a felicidade das mulheres, né? Porque até então a família tinha a renda somente do café, né? Que o café é uma vez por ano. E o agroturismo possibilitou a gente ter uma renda mensal. Na Fazenda Brioski, pioneira no agroturismo, a rotina se transforma em experiência. Cada visita é um encontro com o essencial. A propriedade produz o leite também, e do leite a gente faz o iogurte, queijos, doce de leite. A gente continua produzindo o socol, o vinho de jabuticaba, o café, né, que a propriedade também já foi premiada diversas vezes em café de qualidade, um feijão que a gente planta e os embutidos, né, os defumados. Em todo o Brasil, distritos turísticos movem culturas e economias. Gramado, Foz do Iguaçu, agora chegou a vez do Espírito Santo. O turista já há muitos anos que ele busca se conectar com o destino, ter experiências reais, autênticas, experiências incríveis e memoráveis. Então, cada vez mais o turismo deixa de ser aquele turismo que a gente já viu de espectador, de quem está ali só olhando, acompanhando, passando rápido pelos lugares, para ser um turismo de experiências, de imersão completamente no destino, do turista se tornar cada vez mais protagonista das atividades, vivenciar a experiência, provar e descobrir sabores novos, ter experiências únicas, fazer alguma coisa pela primeira vez, conhecer lugares que ele nunca teve. Esse PIN, instalado aqui em Pindobas, promete transformar a pacata localidade num polo de referência para o turismo de experiências do Brasil. O que nós vamos desenvolver com a cara do Espírito Santo tem que estar modelável ao Ceará, tem que estar modelável à Bahia, tem que estar modelável ao Pará. Ou seja, esse é o trabalho desse polo, dessa governança, dessa equipe que trabalha nisso. Eu mesmo vivi parte dessa história, dessa experiência proporcionada pelo distrito de Pindobas. Olha aí, participei de uma expedição tropeira. O meu companheiro aqui na expedição tropeira é o burro carinhoso. Ô, gente, posso falar? É muito gostoso o passeio, é muito lindo. O lago que foi montado aqui, o Lago Pindobas, ó, sensacional, sensacional. É uma experiência única. Dá só uma olhada nesse visual, um passeio como na época antiga lá dos tropeiros, num entardecer maravilhoso aqui em Pindobas. E na Casa Nostra, vi o passado se misturar com o presente. Hoje a agricultura moderna conta com alta tecnologia, drones, máquinas que andam sozinhas, inteligência artificial, mas quando os imigrantes chegaram nesse pedacinho do Espírito Santo, sabe o que eles usavam para semear? A carriola ou o carrinho de mão. Olha só que bacana! Aqui também
Tem outros instrumentos da agricultura, ó. Isso aqui é a semeadeira. A gente colocava a semente aqui, abria e assim, ó, a semente caía. Agora, a parte dessa experiência, a parte mais importante, está chegando. A Casa da Nona. Para entrar no clima, ó, como as nonas faziam antigamente, o cabelo não cair na comida, a gente bota uma bandana. Vem aprender a fazer pão, ó. Segura aqui embaixo e aqui em cima a gente faz uma voltinha, ó, e vai puxando, ó. Estica e puxa, ó. Estica e puxa, ó. Estica e puxa, ó. Estica e puxa, pãozinho prontinho. Pro primeiro pão, acho que não tá tão ruim. Tá ruim, não? Tá bom. Obrigado. Em Pindobas é assim, a gente volta no tempo. O Espírito Santo tem muitos tesouros e Pindobas é um deles. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana a todos.